Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças da história, que gira em torno de uma figura bem conhecida. A questão aqui não é só o ato da traição em si, mas o preço que foi pago por ela. E esse preço, como a gente vai ver, tem muito mais a ver com emoções do que com dinheiro. Ok, vamos direto ao ponto. A história que todo mundo conhece é a de Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo de Jesus. Ele lidava com grandes quantias de dinheiro que vinham de doações. Então, a pergunta que não quer calar é: por que alguém nessa posição trairia o mestre por uma quantia tão pequena? E que quantia era essa? 30 moedas de prata. Naquela época, isso era basicamente o preço de um escravo. Para um tesoureiro, alguém que gerenciava o dinheiro do grupo, isso simplesmente não fecha a conta, né? Do ponto de vista financeiro, não faz sentido. E isso nos força a olhar para além da ganância e procurar uma motivação muito mais profunda e emocional. Para a gente entender de verdade o que aconteceu com Judas, a gente precisa olhar para outra pessoa que estava numa situação muito parecida: Pedro. A história dos dois é, um estudo de caso fascinante sobre dois homens, duas traições muito semelhantes e dois resultados completamente diferentes. E é aqui que a coisa fica interessante, porque eles eram muito parecidos. Ambos eram discípulos. Ambos foram influenciados pelo que a fonte chama de o inimigo. E no final das contas, os dois cometeram um ato de traição profunda contra Jesus no momento mais crítico. Estavam, essencialmente, no mesmo barco. E olha, para não restar dúvida nenhuma sobre a gravidade da falha de Pedro, basta olhar para essa citação. Jesus o repreende com as palavras mais duras que se pode imaginar, ligando ele diretamente a Satanás. Isso mostra que Pedro, aquele que seria o futuro líder da igreja, também errou feio. O pecado dele não foi nem um pouco menor. Então, peraí, se o pecado foi tão parecido, o que fez toda a diferença? A resposta não está no ato da traição, mas sim na reação emocional que veio depois. Esse é o ponto de virada, o momento crucial que selou o destino de cada um deles. Vamos dar uma olhada no caminho de Judas. Sim, ele se arrependeu. Isso é fato. Ele até tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado. E a partir daí, a culpa simplesmente o devorou. É como se ele tivesse se esquecido de todo o amor, de toda a misericórdia que viu de perto por 3 anos e meio. Preso na própria mente, ele acabou escolhendo a autodestruição. Agora, em contraste, olha o que aconteceu com Pedro. A dor dele também foi imensa. Ele negou Jesus, saiu e chorou amargamente. Só que no meio daquela dor toda, ele se lembrou do amor do Mestre. A tristeza dele se transformou em arrependimento, em autoavaliação, e isso abriu um caminho para a restauração emocional, e não para o desespero. E esse processo de restauração de Pedro não foi um acidente. Foi, na verdade, um ato deliberado de cura psicológica. Vamos analisar agora o mecanismo que permitiu a ele se recuperar, um conceito que, aliás, a gente pode aplicar até hoje. Esse processo de cura é notável. Pensa bem, Jesus, já ressuscitado, encontra Pedro e pergunta 3 vezes: "Você me ama?" 3 vezes! Não é coincidência, né? Pedro o negou 3 vezes. Cada pergunta serviu para, de certa forma, reescrever aquela memória traumática da negação, substituindo a falha por uma afirmação de amor e, o mais importante, dando a ele uma nova missão. O nome para isso é ressignificar as dores. A ideia é a seguinte: não dá para apagar o passado, certo? Mas dá para reeditá-lo na nossa mente. É como se fosse possível sobrepor memórias traumáticas com novas experiências, experiências saudáveis e com propósito. E fazendo isso, o poder que o passado tem sobre o presente simplesmente muda. Ok, agora vamos sair um pouco da narrativa histórica e trazer isso para a aplicação prática. Por que essa história antiga é tão relevante? Porque ela revela uma verdade fundamental sobre a natureza humana. São as emoções que governam a nossa vida. Então, o ponto crucial é este: as emoções determinam as reações. E como a gente viu no caso de Judas, uma única reação ruim, que nasce de emoções desequilibradas, pode destruir todas as oportunidades futuras. Gestão emocional não é luxo, é uma necessidade. E as consequências disso são bem reais e abrangentes. Emoções desordenadas levam a comportamentos destrutivos, a uma saúde física precária, a relacionamentos danificados e, sim, até mesmo a ruína financeira e a corrupção. Muitas vezes a culpa é colocada no dinheiro, mas a verdadeira raiz do problema está nos sentimentos. Para se ter uma ideia da gravidade disso em um contexto moderno, existe um dado alarmante.
Estudos sobre o perfil psicológico de atiradores em massa revelam um padrão surpreendente. Uma parcela expressiva, cerca de 19% dos casos analisados, não se encaixavam nos perfis de psicopatia ou psicose. Eram, na verdade, pessoas traumatizadas, cujas dores não foram ressignificadas, o que levou a consequências trágicas. A conclusão, portanto, é clara. Frequentemente, a causa raiz das piores decisões não é dinheiro, ideologia ou ganância. É o desequilíbrio emocional. Ter uma alma próspera, emoções saudáveis, é o primeiro e mais crucial passo para a prosperidade em todas as áreas da vida. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Judas e Pedro ensina que, após cada falha, cada erro, cada traição, existe uma escolha a ser feita. É possível seguir o caminho do desespero, que se fecha em si mesmo, ou o caminho do arrependimento, que se abre para a restauração. A questão, no fim das contas, é sempre qual caminho será escolhido.